Olá pessoal, aqui é o professor Anderson. Este vídeo é sobre microbiologia sanitária e neles nós vamos focar em organismos indicadores de contaminação. Então, nas aulas anteriores, nós falamos de diversos aspectos de micro-organismos patogênicos na água, dos tipos de micro-organismos e alguns aspectos de sobrevivência, dose infectante. Agora nós vamos falar sobre a determinação desses organismos e o uso de organismos indicadores. Bem, a determinação rotineira, né, de organismos patogênicos na água, ela é pouco prática no sentido de quê? No sentido de que existem vários tipos de micro-organismos, várias espécies, como a gente viu já. Analisar e detectar, né, todas essas espécies, né, do ponto de vista analítico é complicado, porque a gente tem limitações financeiras, né, porque não é barato fazer isso, determinar todos os tipos de micro-organismos. Limitações também de técnicas, né, de análise, nem sempre é simples conseguir detectar esses micro-organismos no laboratório. Como a gente falou, existe uma grande diversidade de micro-organismos. Muitas vezes, esses organismos estão presentes em baixas densidades. A presença também de organismos considerados emergentes, né, organismos que há um menor tempo que ele é alvo de preocupação, e também necessidade de respostas ágeis quando se está analisando o organismo patogênico. Então, o monitoramento de todos os micro-organismos presentes, né, ele é difícil e também é antieconômico. Então, o que se faz? Né? Qual que seria uma forma de se resolver isso, né? De se analisar a presença de micro-organismos patogênicos na água? Para se, né, buscar, se procurar identificar os micro-organismos patogênicos na água, se utiliza se utilizam, né, os indicadores, os organismos indicadores. E o que esses indicadores, né, o nome diz, indicam para a gente? Indicam que houve contato da água com material fecal. Então, nós sabemos, né, isso aqui é amplamente sabido, né, vocês sabem disso, que a contaminação da água por organismos patogênicos se dá principalmente pelo contato da água com material fecal. Então, se a água teve contato com material fecal, tanto de origem humana quanto de origem, né, de outros animais, como bovinos, suínos, por exemplo, existe, né, uma grande possibilidade que haja o organismo patogênico. Então, os organismos patogênicos, eles são utilizados, né, com qual, né, função? A presença do organismo patogênico vai atestar poluição de origem fecal, seja ela humana ou animal, e, portanto, o risco de contaminação, ou seja, da presença de patógenos. A detecção do organismo indicador vai nos indicar o quê? Que há a possibilidade de haver a presença de patógenos. Por quê? Porque a água teve contato com poluição de origem fecal. E a densidade de organismos indicadores vai indicar o grau de poluição e contaminação. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente faz, né, se busca uma análise de água, quanto maior for a população de organismos indicadores, maior o grau de poluição, ou vice-versa. Então, quais requisitos um organismo indicador deve ter? Ele deve ser de origem exclusivamente fecal, deve apresentar uma maior resistência que os organismos patogênicos aos efeitos adversos do ambiente, devem se apresentar em maior número que os organismos patogênicos, não devem se reproduzir no meio ambiente, devem ser de fácil detecção e identificação laboratorial e não devem ser prejudiciais a pessoas e animais, né? Uma vez que, quando se faz a análise, né, de uma amostra ambiental, se a gente busca analisar um organismo indicador, se ele for patogênico, pode contaminar
é a pessoa, né, quem estiver manuseando aquela amostra. Então, é um dos requisitos. Então, a ausência de organismo indicador no efluente. Quando a gente está falando aqui no efluente, a gente quer dizer que é a saída é, né, de um fluido, né, no caso aqui, da estação de tratamento de água, né, seria a água após o tratamento, o que a gente chama de efluente, é a água já tratada. Se for um esgoto, por exemplo, é o esgoto tratado de uma estação de tratamento. A ausência, né, do organismo indicador, ele indicaria a ausência de patógenos, né? Então, quando se faz uma análise de água, por exemplo, quando a gente busca, né, por exemplo, a água potável, diz lá na portaria número 5 de 2017, que fala sobre água para consumo humano, que a água tratada ela deve ter ausência de patógenos, a água potável. Então, quer dizer o quê? Se não, né, o organismo indicador analisado ele não for encontrado, quer dizer que houve remoção no processo de tratamento. E também, né, e outra coisa, que a densidade populacional é diretamente relacionada com o grau de contaminação. A gente falou isso no slide anterior. E o mecanismo de remoção do organismo indicador deve ser similar aos organismos patogênicos. Então, a gente tem na água, a gente falou já no vídeo anterior, falou dos organismos indicadores. Bactérias, vírus, protozoários, né, cistos de protozoários, ovos de homintos, são os organismos, né, os micro-organismos patogênicos principais, né, presentes de preocupação sanitária presentes na água. Então, o mecanismo de remoção, então, quando essa água, por exemplo, para consumo, vamos pegar o exemplo de uma água para consumo humano. Quando essa água passa por uma estação de tratamento, então ela passa por uma sequência de processos que devem garantir que os micro-organismos patogênicos sejam removidos. O mecanismo de remoção ele é diferente em diferentes micro-organismos. Vírus e bactérias, por exemplo, o principal forma, né, vírus e bactérias, eles são removidos principalmente na etapa de desinfecção da água. Então, são organismos de menor dimensão. Então, a desinfecção, que é o uso de um agente químico, em geral, o cloro, é a principal etapa de remoção no tratamento de água. Os protozoários e os eumintos, eles podem ser removidos por processos físicos. Que processos seriam esses, né? Em uma estação de tratamento de água, esses processos físicos seriam sedimentação e filtração em uma estação de tratamento de água. Por que são esses os principais? Porque esses organismos, tanto os cistos de protozoários e oocistos de protozoários, quanto os ovos de eumintos, a gente falou em vídeos anteriores, que eles têm alta resistência aos processos de desinfecção. Eles, né, são formas de resistência, então eles são mais resistentes. Então, a remoção, e outra coisa, eles são maiores, eles têm dimensões maiores que vírus e que bactérias. Então, eles, com isso, eles, para serem removidos, eles vão ser removidos, né, pelas maiores dimensões em processos físicos de remoção de partículas que são, no caso do tratamento de água, a sedimentação, né, no caso a decantação da água ou a filtração. Então, qual que seria o organismo indicador ideal? Esse organismo indicador ideal ele não existe. Existe organismo indicador para uma determinada situação. Então, por exemplo, para bactérias, existem organismos indicadores. Por exemplo, né, os coliformes são organismos indicadores de bactérias, ou os coliformes, né, ou então a E. coli, que esse sim é um organismo indicador mais apropriado do que os coliformes. Então, não existe um único organismo que satisfaça todas as condições que a gente viu no slide anterior de um organismo indicador. Na ausência de um indicador ideal, né, deve-se trabalhar com o mais adequado.
O que seria esse mais adequado, aquele que apresente a melhor associação com os riscos de saúde relacionados com a contaminação da água. Então, os principais organismos indicadores são do grupo coliforme. No grupo coliforme, é um grupo de bactérias de vários gêneros que estão presentes no intestino humano e de animais homeotérmicos, animais de sangue quente. Eles são eliminados em grande número nas fezes, porém, o grupo coliforme inclui bactérias que não são exclusivamente de origem fecal. Então, a gente tem os coliformes totais, né, que tem uma descrição bioquímica dos coliformes totais. Existe um subgrupo dos coliformes totais, que são os coliformes termotolerantes, que eram chamados no passado de coliformes fecais, que são um subgrupo do grupo dos coliformes totais. E, por último, a gente tem a E. coli. A gente tem os coliformes totais, que é um grupo, né, de várias bactérias. Um subgrupo dos coliformes totais são os coliformes termotolerantes, né, ou coliformes, antes chamados de coliformes fecais. E dentro desse grupo de coliformes termotolerantes, a gente tem um subgrupo que é a E. coli. E. coli, né, ou Escherichia coli, ela sim é um organismo de origem exclusivamente fecal. Então, como os coliformes englobam vários grupos, alguns desses grupos eles podem não ser de origem exclusivamente fecal. Qual que é o problema disso? Falando de indicadores, que se a presença deles, né, numa análise que é feita e é detectada a presença deles, pode ser que eles tenham origem que não seja fecal. A E. coli é uma bactéria do grupo coliforme. Aqui tem uma descrição bioquímica da E. coli e ela é uma habitante exclusiva do trato intestinal. Então quer dizer o quê? Se há presença dela na água, há contaminação por material de origem fecal.